Bom dia, mestra Matilha. Eu vou fazer a nossa leitura, né? Ver o que elas falam, o que elas nos dão de orientação. Claro, Exu. Exu é Mojimá. Saravana para o Exu. Saravana. Vamos lá, gente. Vamos lá. A energia geral do jogo, quem sai é na carta do Cavaleiro de Espadas, abrindo com a temperança. Deixa eu baixar aqui. Abrindo com a temperança, 3 de paus, 2 de paus. A gente vai ter o louco, 7 de paus, 6 de espadas e cai 2 cartas adicionais como esse, o imperador e o pajem de copas. O que acontece? De fato, as energias que nós estamos, essa turbulência que nós estamos, né? E eu digo turbulência realmente do nosso equilíbrio mental, da nossa finalização do tempo do nosso tic-tac que está se chegando, que está se aproximando, fatalmente está nos levando a um outro momento, está nos obrigando a olhar para frente. E muitas vezes, quando a gente não olha para frente, quando a gente não se coloca nessa posição de grandeza e, no caso, de avanço, a gente fica aprisionado na nossa mente, nos nossos vícios, na nossa decadência e principalmente na nossa mediocridade. Às vezes, a espiritualidade pede que a gente tome um passo, que a gente avance, que a gente confie, para que a gente possa andar de fato e tirar essas castrações, essas restrições, esses desequilíbrios mentais, né, da nossa vida. Porque, mais uma vez, volto a falar, o tempo, ele tá rodando. A roda da fortuna, ela não fala de fortuna, ela fala do tempo. Ela traz os 4 elementos aqui, né, dentro desse tempo que é girado dentro desse baralho por Anubis, ou seja, a gente tem aqui um tempo que está finalizando, essa roda ela está girando. O tempo simplesmente é. Nós, humanos, como diz a cigana, é que contamos o tempo em dias, horas, meses e anos. E, de fato, é como se esse tempo que a gente atrasa, esse tempo que a gente procrastina, esse tempo que a gente não avança, esse tempo que a gente se engana, ele vai nos matar. Ele vai nos aprisionar. Por quê? Porque vai pesar sobre a nossa cabeça de uma forma absoluta. Ou a gente encara a vida, se joga no que a espiritualidade quer, para que a gente possa chegar aos domínios, para que a gente possa entrar nos reinos desse imperador. E lembrem-se, os imperadores, eles dominam os 4 elementos, eles já passaram pelas 4 forças. Nós estamos falando de uma energia muito mais velha, muito mais sábia, muito mais dominante e muito mais punitiva. Porque no seu contexto de punição, castração e restrição, o imperador não aceita nenhum tipo de A, nenhum tipo de B. Nós estamos falando do nosso tempo findado, nós estamos falando do nosso processo. É preciso andar, é preciso avançar, é preciso olhar para esse futuro, olhar para essa frente, para escolher esses caminhos. O mundo está inteiro aqui à nossa volta, mas se a gente ficar parado, com medo de encarar nossas emoções, com medo de encarar as nossas águas, com medo de avançar, a gente vai se aprisionar. Todas as escolhas que serão feitas serão medíocres. Todas as vontades que vão aparecer, elas serão confusas. E esse desequilíbrio aqui vai provocar muitas guerras. Guerras internas, guerras externas no nosso cotidiano, guerras na nossa vida que poderiam ser evitadas. O fato é que eu estou entendendo aqui, é como se ela estivesse dando um aviso, e é um aviso muito próximo, porque esse tempo aqui a gente já não tem mais. Ou a gente cuida da nossa sanidade mental, de fato, de avanço, ou a gente vai de fato entrar no arquétipo negativo desse louco, porque esse precipício ele está aqui na frente, ele está bem aqui, né? E aí o que acontece? Quando a gente fala desse arquétipo mental, quando a gente fala dessas restrições, a gente também fala dos nossos apegos emocionais, das coisas que a gente deveria fazer com amor,
né? Às vezes a gente está tão enfiado dentro da guerra, que a gente esquece que a guerra tem um motivo. Seja as nossas guerras pessoais, seja as nossas guerras externas, seja as nossas guerras coletivas do cotidiano. Mas a gente esquece que essas coisas têm um motivo, que existe um coração que norteia, né? E dentro do universo hermético, o coração, ele é o nosso órgão mais importante, muito mais do que o nosso cérebro. Em que contexto? É como se fosse uma governança, como se o coração, dentro desse contexto, nós estamos falando da verdadeira vontade, daquele propósito, daquele propósito de vida. E muitas vezes esse propósito, ele é sufocado pelas nossas perturbações mentais, pelas nossas loucuras. Só que o tempo, ele passa, o tempo continua. Enquanto eu estou aqui sendo sufocada pela minha loucura, em vez de estar seguindo, orientado aqui por esses elementos, por essa roda de tempo que me norteia, para chegar ao império desse imperador, eu estou aqui afundada na minha própria loucura, nos meus próprios trabalhos, pisando em ovos em muitas situações, em muitos contextos da minha vida, onde eu não coloco esse coração da verdadeira vontade. E não o coração do apego, mas o coração da verdadeira vontade na frente, me norteando nesse propósito. Não existe propósito, minha gente, sem vontade. Não existe propósito sem coração. Não existe propósito sem verdade. Você pode falar várias vezes aqui que você vai fazer isso, isso e isso, mas se isso não for uma verdade dentro de você, dentro da sua vida, dentro do teu ser, essa verdade não se realiza. Então, é o que eu consigo ver aqui, tá bem?